engraçado da Carla. Hoje a Carla olhando pra trás, assim, tipo, expectativa versus realidade, assim, né? Algum caso engraçado que você passou? Ai, deixa eu pensar. Expectativa versus realidade. Eu queria ser a bailarina do Bolshoi. Tipo isso. Eu queria ser porta-bandeira. Ah, é? Eu brinco até hoje, que se eu tivesse que desfilar numa escola de samba, ou era pra ser porta-bandeira, ou na comissão de frente. Meu marido disse, você não quer mais nada? Muito singelo que eu desejo. E eu brincava no pátio da minha casa, da casa da minha mãe, com uma vassoura, né? Eu pendurava uma toalha de banho. Sim. E eu colocava aquele pau da vassoura aqui na minha cintura e rodopiava, porque meu sonho era eu ser porta-bandeira. Eu achava aquilo, assim, majestoso. Fantástico. Uhum. Que legal. E eu nunca sonhei, olha que coisa, pelo menos que eu me lembro, eu nunca sonhei em ser bailarina. A bailarina, né? Eu vejo hoje as meninas todas, né? Porque a bailarina talvez remeta a coisa da princesa e tal, né? Sim, eu nunca flerta. Eu nunca sonhei em ser bailarina. Eu sonhava em ser porta-bandeira. Acho que a minha veia negra. Sabe? Corre minhas veias, assim. E você já foi assistir os desfiles? Eu já fui assistir uma vez, não o desfile no carnaval, eu assisti os ensaios técnicos. Foi suficiente. É um sonho. Eu voltei em êxtase pro hotel, assim, eu voltei em êxtase. O Lucas estava comigo e a gente falou, não, realmente é tudo que falam, sabe? É muito diferente a gente assistir na televisão e estar lá, né? Um dos meus sonhos é passar uma semana dentro de um barracão, ajudando a fazer... Acredito. Ajudando a montar os carros, a fazer os acessórios, os adereços e depois, é claro, virar as 3, 4 noites assistindo tudo, né? Ainda vou realizar isso. Para quem trabalha, com certeza o significado é muito maior, né? Para quem tá lá o ano inteiro e batalha e faz a coisa acontecer, eu acho que a noite tem um peso muito maior, assim, tem um sentido de satisfação muito maior. Que é o maior espetáculo a céu aberto do mundo, né? Exatamente. É fantástico. E hoje você experimenta dos pequenos a melhor idade? Qual é o teu leque? Porque depois as coisas foram se desdobrando, né? Você encontrou a música contemporânea, a dança de salão veio junto, o folclore não há como fugir dele, né? Então, qual é o leque hoje de trabalho? O que você experimenta todos os dias? Todos os dias eu experimento muito a dança de salão, né? A dança de salão genuína, ou seja, com par, e a dança de salão que foi desdobrada. O que é esse desdobramento? Eu transformei os passos, isso eu aprendi com o Giovanni, tá? A gente transforma os passos que são feitos com os casais em par para fazer sozinho. Então, essa é a aula de ritmos que tem aqui hoje. Se trabalha salsa, samba de gafieira, tem discoteca, tem country, tem forró. E esses passos que são da dança de salão, eu adaptei para a gente fazer sozinho aqui em aula. Então não são coreografias, né? Eu pego uma música de samba, monto uma coreografia assim, joga a mão para cá, joga a mão para... Não, são passos de dança de samba. Para que a pessoa, na sua individualidade, possa experimentar aquela dança. Exatamente. E muitas vezes eu mostro para as meninas, né? Eu pego elas e digo, gurias, esse passo que vocês estão fazendo assim, com o casal é assim, ó. Eu faço de cavalheiro e elas, caraca, né? Elas ficam impressionadas que, às vezes elas assistem a dança dos famosos, por exemplo, na referência, prof, eu reconheci aquele passo que a gente faz aqui na aula, eu vi. Digo, exatamente, são passos da dança de salão que a gente faz aqui sozinha. Eu tenho uma turma, Juliana, elas são em 4. Não, nós somos em 4. Nenhuma tem menos de 40 anos. E é a turma avançada que eu tenho aqui na escola, que elas estão comigo há 6 anos. Que maravilha. Dançam, elas entendem a minha respiração. A minha troca de respiração, elas entendem, elas sabem, elas dançam salsa, samba de gafieira, forró, zouk, assim, ó, com uma maestria impressionante. Que maravilha. Então, agora indo para um outro lado da dança, né? Que é um homem saber dançar e conduzir uma dama, né? Eu acho lindo. É encantador, né? Eu acho lindo, né? Tem, por exemplo, tem danças que eu fiz que depois assistindo eu ficava olhando pro homem. Essa semana, assim, a gente tá revendo algumas coreografias que eu vou voltar a dançar esse ano, pessoal. Muito bom! Vou fazer uma
comemoração, enfim, né, dos 25 anos do bailado, a galera ali da formação. E continua resistindo, né? A pessoa resiste, a pessoa não entendeu ainda que deverá dançar até que seu joelho não permita mais. Mas a pessoa é levemente teimosa. Vai lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Eu nem sei se eu poderia estar falando, mas enfim, já estou falando, né? Sim. Que, enfim, os formadores ali do grupo, a galera que fez parte né, desses 25 anos de história, que não dançam mais, alguns conseguiram se reunir, então nós vamos estar dançando novamente. E estávamos revendo as coreografias. Dando spoiler, mas vai ter programa especial sobre os 25 anos do Bailado Gaúcho. Calma, tem. Legal, merece. Tá na pauta, tá na pauta. Tem muita história bacana. e eu fico encantada vendo os meus parceiros, entendeu? Ai, que legal. Eu assisto assim, fico encantada vendo os meninos dançar. E muitas vezes, os meninos que foram meus alunos, que no início, tu imagina o que foi levar a dança para dentro da aula de educação física? Foi uma briga, foi uma guerra, né? Os meninos não queriam, uma resistência foi uma resistência absurda. muito grande. Depois não. Depois, acho que no processo a coisa começou a ser aceita tranquilamente. E eu não querendo que fosse, enfim, né, o propósito principal, mas eu falava, digo, meninos, as gurias adoram meninos que dançam. Entendeu? Não deixa de ser também, claro, né, um que é artifício de conquista. E esses mesmos alunos meus, que naquela época torciam o nariz, depois me procuraram aqui. Queria aprender a dançar um sambinha, assim, porque... Sabe, né, como é? A gente vai pra festinha, né? Então, pra chegar na menina, né? Mas eu acho que a dança maior é a dança que a gente faz pra dentro da gente mesmo, né? A dança da conexão com a nossa essência, com o nosso eu. Queria que tu falasse mais disso, porque em algum momento você dançou pra dentro de si mesma e isso te tocou de maneira profunda e faz com que você faça tudo isso hoje. E você percebe esse processo todos os dias, imagino. Júlia, um momento que a dança me tocou muito forte desta forma foi naquele período que eu estive em depressão. Foi bem difícil e eu estava cursando uma disciplina na universidade que tinha como mestre Ayrton Negrini. E nas aulas dele tinha um processo no final que a gente tinha que escrever, né? E eu meio que fiz um desabafo. Aí, atrás na folha veio como resposta assim: toda vez que tu te sentires pequena e mal, né, do jeito que eu estava me sentindo, que eu declarei na descrição, dance, cara. Dance. Dance. E, olha... Dá aquele arrepio. Dá, né? Porque foi um momento difícil. Mas enfim, e eu procurei fazer isso, entendeu, Julie? Porque daí quando eu dançava, era eu, entendeu? Era tu com a tua essência sendo a mais pura. Exatamente. E aquilo, que engraçado, foi me dando forças, né? Foi me trazendo de volta, foi me dando forças, e aquilo me fazia tão bem, porque também entra a parte fisiológica, né? Serotonina, né? Sim. Coisa boa, sensação de bem-estar. E aquilo foi aos poucos também me erguendo. Então, acho que foi o momento que eu mais vivi a dança desta forma. Essa geração, ela vem para desmistificar todos os paradigmas que nós tínhamos a respeito de como educar crianças, de como conduzi-las. Completamente. São mini adultinhos, eles são muito inteligentes, eles conversam conosco de igual para igual, e eles têm uma capacidade de aprendizado infinita, grandiosa. Porém, eles vêm com a ausência total de reconhecimento de autoridade e hierarquia. Não existe hierarquia. Porém, a gente sabe que a nossa vida e o nosso cotidiano passa muito longe de não existir hierarquias, né? E talvez o desafio maior seja eles perceberem que qualquer coisa que você for fazer requer uma certa disciplina, requer uma sequência de protocolos, uma sequência de regras. E me parece que esse talvez seja o ponto mais complexo, né, de lidar com essa geração aí, de você conseguir administrar toda a energia deles de maneira positiva. Uhum. Júlia, eu sempre falo, né, nada funciona sem regras, né? A nossa vida social precisa de regras e a gente precisa seguir para que exista uma organização. A convivência, né? Convivência, exato. E eu acho que essa galera tem uma ideia de hierarquia. Eles pensam que é autoritarismo, sabe? O que eu já distingo um pouco, eu acho assim, ó.
Eu respeito os meus pais porque eles estão acima de mim, porém eu não tenho medo deles. Sabe aquela coisa de ser autoritário? Sim. Não. Né? Eu respeito porque eu sei que aqui esta pessoa está no comando, eu devo seguir esta pessoa. Por exemplo, no nosso grupo agora, que a gente está revendo as coreografias, né? Quem coordena os nossos ensaios, quem está sob a coordenação artística de tudo, é o nosso melhor amigo. O Marcelo é meu melhor amigo, é o amigo mais próximo de todos que estão ali. Porém, quando ele está em aula, o Marcelo é a última palavra. É a última palavra. E ninguém bate boca com o Marcelo. E o Marcelo não precisa ser autoritário conosco. Ele apenas coloca as coisas nos seus devidos lugares. Chegou, pessoal, desliguem os celulares. Ninguém contesta. Por que eu vou desligar o celular? Todo mundo desliga o celular. Este é um momento, é ensaio, concentração, vamos trabalhar, entendeu? Então, isso eu entendo como uma hierarquia. Eu tenho que respeitar. Que facilita a vida em comunidade. Isso. E eu acho que é esse entendimento que essa geração não tem. E que aí a arte vem de novo, a arte cênica em especial, que ela é muito grupo, ela vem ser uma ferramenta de aprendizado, de entendimento. Porque quando você tem um grupo de teatro, um grupo de dança, um grupo folclórico, você tem pessoas convivendo e nesse grupo você tem uma micro-sociedade, uma micro-comunidade. E você precisa entender, especialmente, os fatores de onde vai a minha liberdade, de onde começa a tua, de quais são as regras que façam com que o nosso trabalho seja realmente o foco e que a gente possa realizar uma construção efetiva. Então, acho muito importante hoje, para quem está preocupado com a educação de seu filho, de colocá-lo dentro de um grupo cênico. Porque ele vai ser desafiado a entender o ritmo do outro, a entender a diferença, a entender o valor do trabalho em equipe, que nunca é uma coisa simples e que precisa ser praticada. Exatamente. Seja qual for, né, a arte, seja qual for o grupo, eu concordo contigo, eu acho de suma importância. Né? Saber onde termina o meu limite, onde começa o espaço do outro. E assim numa coreografia também? Com certeza, com certeza. Na grande coreografia da vida. Eu sempre digo para as meninas, nós não estamos sozinhas. Olhar para o lado, ver se eu não vou bater, né? Esperar. Nós estamos... mas eu acertei. Nós somos uns 10. Não fui eu, sabe? Então, assim, ok, não deu certo se foi uma, se foi duas que erraram, né? Não importa, é o grupo. Então, vamos construir de novo. Vamos ter paciência para esperar o tempo do outro. E assim vai. Uma coisa que eu acho que deve ser fantástica na dança, assim, e que eu adoraria, quem sabe, em outra encarnação, ou se eu puder viver 150 anos. Mas eu acho fantástica a pesquisa Imagina, falando um pouquinho de bailado, a pesquisa do folclore, as danças de cada povo, o que elas significam. Conta isso para nós, deve ser fantástico. Júlia, é muito interessante. Apesar de que essa parte da pesquisa sempre foi feita pela Lúcia Brunelli e pelo Marcelo, né? Então, eles faziam o grosso da coisa e traziam para nós uma espécie de release. Decantavam a coisa. Isso, decantavam tudo e traziam pra gente. Pra quê também? Porque se eu vou viver uma coreografia dos anos 20, o meu corpo naquela época não sentava assim. Jamais. Entendeu? Nem usaria calças, né? Exato. Então, o comportamento é outro, né? Então, essa informação, tudo isso que a gente bebia, servia pra gente formar o personagem e depois transformar, expressar com o corpo tudo isso, né? Esse tipo de pesquisa nos ajuda a respeitar um grupo que vem no Festival de Folclore, por exemplo, e é um grupo mais ritualístico, por exemplo. Porque a gente ouve muito das pessoas assim, eu não gostei da Lituânia, achei tão chatinho, em compensação a Argentina. Ok, mas são coisas completamente diferentes. Então, a partir do momento que tu estuda, que tu conhece um pouquinho mais daquele povo, o que eles estão representando naquele momento. O que significa cada gesto? Exato, tu passa a entender, tu
passa a respeitar. Porque nós também passamos por isso, entendeu? Quando a gente viajou, que as pessoas nos olhavam e perguntavam se a gente era da Argentina, porque nós estávamos vestidos de gaúcho. E eles esperam sempre ver o samba. Entendeu? Brasileiro samba. Brancas, loiras, algumas de olhos azuis, né? Brasileiras? Como? Né? Como não são morenas, né? Como não são mulatas maravilhosas? Então, a gente também foi muito julgado por isso, sabe? E é muito doído, né? Saber que um país que tem uma diversidade tão grande quanto o Brasil, continental, apenas, infelizmente, ser conhecido através do samba, né? Então, eu acho que essa pesquisa, Júlia, ela nos engrandece, sabe? Eu particularmente adoro saber das curiosidades, assim, sabe? Essa dança só podia ser dançada por meninas que não sabiam falar. Sei lá, por exemplo, né? Sim. Essa dança, os homens tinham que dançar todas as vezes que conseguiam uma caça, uma dança ritualística, enfim, né? Então, essas coisas, eu sempre achei muito gera encantamento, né? Gera encantamento. E, para mim, o ponto principal, faz com que tu assista o espetáculo com respeito, sabe? Contemplativo. Seja uma apresentação ali na praça, seja uma apresentação no palco do Festival de Folclore, seja uma apresentação no ginásio, certo? Te leva a ter um respeito por aquilo e não tanto um julgamento, né? Porque se as pessoas gritam, não sei o que, né? E se a música é muito eufórica, que espetáculo! Nossa! Aí coloca uma música lenta, mais tranquila, que xoxa, aquele grupo eu não gostei muito. Claro, às vezes, né, é por uma ignorância das pessoas, não nesse sentido da palavra de chamá-los de burros, mas enfim, por não ter acesso... Ausência de conhecimento. Ausência de conhecimento. Talvez por não ter acesso, né? Mas toda vez que a gente procura entender um pouquinho mais daquilo, né? A gente mede com outra régua. É outra coisa.